Aí, queridos, a gente se pergunta, por que dizer que o pensamento socialista ele se contrapõe ao Evangelho de Jesus Cristo? Por que estamos dizendo que o socialismo é uma manifestação do espírito do anticristo? É porque nas suas concepções ele se contrapõe justamente ao que falamos no princípio desta reflexão. Jesus Cristo veio ao mundo, realizou uma obra salvadora que inclui regeneração e devolve ao homem, ao ser humano, a possibilidade de novamente utilizar os atributos dados por Deus quando da criação. Então, se o socialismo ele se contrapõe à perfeita utilização dos atributos dados por Deus, ele se contrapõe ao próprio Deus, ele se opõe ao próprio Deus e ao Evangelho. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esta oposição. Lembrando dos atributos que Deus deu ao homem quando da criação, e que Deus quer que o homem exerça na plenitude, Deus dá ao homem a possibilidade de exercer na plenitude, vamos nos lembrar um pouquinho da questão da espiritualidade. Veja que o socialismo ele lança uma série de crenças, não de religiões, mas de crenças. Ele apoia ou ele dissemina que se deve crer em tudo e desvaloriza ou tem a pretensão de enfraquecer a fé num único Deus que tem o poder sobre todas as coisas, um único Deus que domina sobre tudo, que controla tudo, dizendo que não, é o Estado que é o controlador de todas as coisas, e não existe esse Deus. E dizendo às pessoas ou ao ser humano de que ele pode se conectar com si próprio, consigo mesmo, melhor dizendo, né? Então esse ser humano ele tem condição de buscar a espiritualidade dentro de si, e sendo ele mesmo o seu Deus, o que vale são as suas vontades. Para que o ser humano vai buscar seguir valores cristãos se esses valores não têm importância? O que importa é o que eu penso, é o que eu busco dentro de mim mesmo. Então o socialismo ele fomenta isso, é uma busca por aquilo que é politicamente correto. Eu não preciso agir dentro de nenhum padrão estabelecido por Deus, mas eu preciso agir dentro daquilo que é aceito pela sociedade, que é politicamente correto e que realmente me satisfaz. Então eu busco a espiritualidade, eu busco satisfação espiritual em mim mesmo. Então é a primeira parte. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da racionalidade, e o que ficou mais do que comprovado ao longo da história é que o socialismo ele não incentiva as pessoas a pensar. Quanto mais as pessoas pensarem, mais elas podem se voltarem contra o movimento. Então ela não leva as pessoas à questão do pensamento. Quanto mais você agir por aquilo que você sente, é melhor. Sentir é mais importante do que pensar. E assim ele vai dominando as mentes, fazendo as pessoas agir pelo sentimento, e as coisas vão se dando desta forma. A gente vê, por exemplo, em nossas escolas, principalmente em nossas universidades, que os alunos não são estimulados ao pensamento. Algumas coisas interessantes a gente pensa. Primeiro, quando se dá um trabalho para se fazer, eu me lembro que há muitos anos atrás, quando se falava em fazer faculdade, se pensava em ler muitos livros, em estudar várias posições, né, vários escritores diferentes, em se buscar realmente conhecimento daquela matéria, conhecimento profundo, aperfeiçoamento. Hoje parece que o ensino está superficial. A gente ouve o testemunho de alunos que falam assim, olha, o resumo da matéria do meu semestre na faculdade, o conteúdo de uma disciplina do meu semestre da faculdade se resume a 2 videoaulas no YouTube, né? Então não há um interesse
do Estado, não há interesse deste movimento cultural que está por trás do ensino, que dominou as instituições de ensino, o interesse de que as pessoas cheguem ao conhecimento, de que as pessoas realmente pensem a respeito do momento em que estão vivendo, daquilo que está diante de si, né? Em novas probabilidades. Não, tenta fechar naquele mundo. Olha, o certo é isso, o correto é isto, né? Você tem que andar por esse caminho se quiser ser politicamente correto, se quiser viver de acordo com essa sociedade. Então não pense em pensar muito, não faça trabalhos elaborados, né? Eu ouvia falar, por exemplo, que os TCCs, as monografias há tempos eram de 100 folhas, 120 folhas. Hoje tem faculdade que permite de 6 páginas, 10 páginas, uma coisa bem reduzida, para a pessoa não precisar pensar, não precisar se esforçar. Você não precisa se esclarecer, o Estado pensa por você, há alguém que está traçando políticas públicas por você. Você não precisa pensar na sua subsistência, porque alguém pensa nisso por você. Você não precisa fazer esforço para se desenvolver intelectualmente, porque há muita gente que pensa. E aí o ser humano, ele se condiciona a ser adepto de pensamentos prontos, de concepções prontas. Ele não tem o esforço, o interesse de buscar algo novo para formar suas convicções, né? O que não falar da sociabilidade também, uma vez que o conceito de família é quebrado pelo socialismo. O que é a família? Já não se sabe mais no conceito social de hoje, né? Não é mais simplesmente a união de um homem com uma mulher. Todas as misturas, todas as concepções podem ser consideradas ou são consideradas como família. E aí há esta confusão. A sociedade está convulsionada, não se respeita, o cidadão não respeita o outro, e as diferenças de opinião se tornam diferenças tão importantes e tão contundentes que impedem um convívio social harmônico. Então, na verdade, esta é a ação do socialismo, né? As famílias brigando entre si, dissensões em todos os lugares, falta de acordo, falta de consenso. É isso que é promovido pelo socialismo, e isto agride completamente a boa utilização por parte do ser humano do atributo da sociabilidade. Falamos um pouco também da liberdade, e voltando ao ambiente educacional, eu pude observar no tempo em que fiz faculdade, e ouço isso também de pessoas, que a liberdade de raciocínio, de pensamento, de exposição, de comunicar, né, uma contrapartida, um pensamento contrário, nos é cerceado. Quando alguém fala que é cristão numa sala de aula, muitas vezes é ridicularizado. Quando alguém fala que pensa de uma forma diferente do que aquilo que está culturalmente implantado em nossa sociedade, em nosso país, ele é ridicularizado. Se alguém pensa, não, eu apoio o governo mais de direita, ele é ridicularizado. Eu apoio o capitalismo, ele é ridicularizado, porque a cultura está impregnada, cerceando a liberdade. Parece que não, mas é um cerceamento da liberdade. Tudo vai nos induzindo para a má utilização dos atributos dados por Deus. E a criatividade da mesma forma. O pensamento socialista não dá vazão a que nós encontremos por nós mesmos soluções para as nossas causas, dizendo, olha, você não precisa criar nada, você não precisa inovar, basta você acreditar que o Estado pode suprir a tua necessidade. O Estado cria por você. Nós que estamos por trás do movimento, nós que adotamos essa ideia, pensamos e criamos por você. Então, queridos, o socialismo se contrapõe ao cristianismo à medida em que ele cerceia a boa e
e adequada utilização pelo ser humano dos atributos dados por Deus. Muitas vezes essas questões tomam a nós que somos cristãos, e é isso que a gente quer observar. Então tome cuidado, pense nisso, né? Estude sobre os conceitos socialistas, leia a respeito disso, qual foi o tratamento do socialismo às religiões, como o socialismo vê o próprio Deus, né? Como o socialismo induz ao pensamento, ao bom raciocínio, como ele trata da questão da família, como ele trata a liberdade de expressão, né? Existe uma questão, quando a gente fala da maneira como o socialismo deturpa esses atributos dados por Deus, que uma das artimanhas utilizada, por exemplo, pela mídia nos dias de hoje é a desconstrução. Mas quando se fala de desconstrução, não se fala de desconstrução de argumentos. Não é que o socialismo permite que haja um argumento contrário e desconstrói aquele argumento. Não, o socialismo nem permite que haja um pensamento contrário. E quando este pensamento surge à força, o socialismo ele quer desconstruir não o argumento, não o pensamento contrário, mas sim a pessoa, né, que está anunciando, que está expondo, que está disseminando este pensamento contrário. Então veja que há uma rede formada pelo socialismo no intuito de deturpar toda a utilização dos atributos dados por Deus ao homem. Permita que Deus te ajude para que você exerça e utilize cada atributo deste, né? A espiritualidade, a racionalidade, a sociabilidade, a liberdade e a criatividade com toda tranquilidade, segundo aquilo que foi o propósito de Deus para a vida do ser humano. Então vamos pensar nisso e permitir que Deus trabalhe nos esclarecendo a respeito desse assunto de suma importância.